Olá, bem-vindos ao canal Johnny Tech e à nona aula do curso de PHP para iniciantes. Hoje vamos falar de operadores aritméticos. Nós já vimos isso nas últimas aulas, já fizemos algumas experiências com operadores aritméticos, mas vamos explicar um bocadinho mais a fundo o que são e o que fazem. Como vocês já devem saber, se estão aqui numa aulas de PHP, já devem ter certeza absoluta alguma apetência matemática, mesmo que não gostem muito da matemática que aprenderam. Toda a gente sabe que isto é a adição, subtração, multiplicação e divisão. É assim que se representam no PHP e basicamente em todas as linguagens de programação. A soma, a subtração são símbolos basicamente universais, mas na multiplicação é um asterisco e na divisão é esta barrazinha. No caso de outros tipos de operadores aritméticos que existem no PHP, temos, por exemplo, o mais. Isto gera um incremento de 1. Por exemplo, se tivermos uma variável, já vamos ver exemplos disso, se tivermos uma variável que seja igual a 2, se fizermos um incremento, se fizermos mais a esse 2, estamos a incrementar 1, portanto seria 3 a partir daí. A mesma coisa acontece com a subtração de 1. Isto é de 1, nunca de 2, nem de 3, nem de 1000. Isto é 1 e isto é 1. É mais um daqueles detalhes para fazer as coisas mais rápido, caso seja necessário, e também é muito útil para fazer loops, mas isso mais tarde falamos. O mais complicado destes operadores aritméticos é, pelo menos para mim, é o module. O module ou módulo devolve-nos o resto de uma divisão. Por exemplo, o 10 a dividir por 3 tem um resto de 1. E basicamente, se pusermos 10 a dividir por 3 módulo, ele vai fazer a devolução, o resultado disso vai ser 1, porque é o resto dessa divisão. É mais complicado, porquê? É mais complicado se calhar explicar, mas pode dar muito jeito nas vossas aplicações online. Mais tarde vou encontrar um uso para ele de certeza absoluta. Pode ser que ainda o utilizemos até nos nossos cursos. Ok, mas vamos pôr então isto em prática. Nós já tivemos alguns exemplos, mas vamos voltar outra vez a usar isto. Vamos criar uma variável, por exemplo, A, que será igual, por exemplo, a um número. Podemos usar 10. E usamos a variável B, que vamos dizer que é igual a outro número. Poderá ser, por exemplo, 5. E então vamos criar uma variável total. E esta variável será igual, por exemplo, a 10 mais 5. Podemos fazer assim, se quisermos somar 10 mais 5, ou podemos fazer com as variáveis, usando. Não se esqueçam que não precisam de fazer as aspas, porque isso é apenas para strings e não para números. Então veem aqui a variável A mais a variável B. O resultado será 10 mais 5. Nós podemos fazer um echo à variável total. E vão ver na nossa paginazinha que será 15 porque está somado. Se nós dividirmos, por exemplo, ele vai fazer a divisão, e se fizermos a tal história do módulo, vai dar um módulo também. Uma coisa muito importante, e eu não quero estar a alargar-me muito na história da matemática, porque muitas vezes as pessoas acabam por se aborrecer das coisas por acharem que a matemática é complicada, e é em certos aspectos. Mas queria ensinar-vos aqui um pouco mais como contornar algumas regras da matemática ou criar algumas regras que vos ajudem. Por exemplo, vamos criar outra variável, vamos arrumar isto um bocadinho melhor e vamos criar uma variável C. Ok? Vamos dizer que é 3. Agora imaginem que vocês querem que o vosso total ideal seria, isto é daqui, somar A mais B e depois a soma destas duas variáveis dividir por C. Ou seja, vocês querem que se some A mais B e depois se divida por C. Se vocês fizerem isto tal e qual como está aqui, não vai dar de todo um número esperado. Porquê? Porque a primeira coisa que acontece é a regra das prioridades na matemática. E o que é que tem prioridade? As divisões e as multiplicações têm prioridade sobre as adições e as subtrações.
Portanto, nós temos que forçar essa prioridade. Como é que a forçamos? Muito fácil. Vamos pôr aqui os parênteses. E o PHP aceita perfeitamente esses parênteses. Ao pormos os parênteses, significa que a prioridade passa para o que está dentro do parênteses. Isto acontece nas calculadoras gráficas. Se vocês tiveram de usar isso na escola, como eu tive, sabem que estes parênteses vão dar prioridade matemática na resolução do problema. É isto. Ou seja, ele vai ter que resolver isto e depois é que vai dividir por C. Então o resultado será completamente diferente. Como veem, é o resultado esperado, que é 5. Ou seja, 10 mais 15 a dividir por 3 vai dar 5. Como vos estava a dizer, vocês também podem usar um módulo para encontrar o resto, mas não vos exemplifiquei de como fazê-lo. Então vamos tirar daqui isto tudo e vamos fazer aqui o símbolo de módulo, que eu não vos tinha falado antes. O símbolo de módulo ou de resto é o percentil, a percentagem. Se nós fizermos isto, o resultado vai ser o resto da divisão de 10 por 5. Neste caso é resto de 0. Mas podemos criar, por exemplo, aqui, em vez do B usamos o C e já vai dar resto de 1. Cá está. Resto de 1. Existem várias aplicações programáticas para usar este módulo, mas como vos disse, mais para a frente iremos falar sobre isso. Quanto aos incrementos e aos decrementos, acho que é assim que se diz, nós podemos usar de uma forma muito simples. Imaginemos que queríamos adicionar 1 à primeira variável, ou seja, a A, nós queríamos fazer basicamente isto. A igual a A mais 1, por exemplo. A forma mais rápida de fazer isto, se for 1, atenção, não estamos a pensar em 2 nem em 3, é 1, no caso específico de 1, nós podemos fazer isto muito facilmente fazendo assim: A mais o resultado disso, neste caso vamos fazer só o A, é 11, lá está, 10 é 11. Se nós fizéssemos outra vez a seguir, A mais, o que significa que o A era 10, foi alterado para mais 1, e agora será alterado para mais 1, ou seja, era 11, passa a 12. Tem que ser bravado. 12, cá está. O decremento funciona exatamente da mesma forma. Se nós pusermos aqui menos, o resultado disso vai ser 10 menos 1, que dá 9. E basicamente estamos conversados em relação a operadores aritméticos. Na próxima aula, no próximo vídeo, iremos falar de operadores lógicos. Maior, menor, igual, ou, e muitas outras coisas que depois vamos tentar ver com mais atenção. Por agora é tudo. Espero que experimentem um bocado com a matemática, a aritmética. Vão ver que é divertido, é menos aborrecido do que parece e vai dar muito jeito mais tarde quando vocês tiverem que fazer as vossas web applications. Para já é tudo. Se tiverem alguma dúvida, comentem. Já sabem, subscrevam, passem aos amigos, façam isto crescer, que vai valer a pena. Muito obrigado a todos e até à próxima.